Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem a grata satisfação de receber a psicóloga, doutora Marita Ianazo Ferretti, para mais uma entrevista. Ela já nos deu uma entrevista anterior e agora ela vem completar os seus escritos. E a doutora Marita vai falar hoje sobre nossas identidades sociais. Seja bem-vinda, doutora Marita. Obrigada, Zola. Obrigada por mais uma oportunidade de trocarmos uma ideia, uma reflexão, principalmente sobre identidade, né? Por falar em identidade, doutora, nos ajude a entender esta questão das identidades, daquela identidade e identificação social. Nós que somos leigos, como é que a gente entende isso? Então, vamos falar um pouquinho do que é identidade. Então, a identidade, a gente compreender como que ela se forma, a identidade é tudo aquilo que permanece em nós. Então, para se ter uma identidade, está implícito que algo deve permanecer na gente, algo permanece em nós. Então, ela faz parte da nossa identidade. Então, a relação, na verdade, assim, a gente tem o mundo externo e o mundo interno. Então, eu imprimo algo do mundo externo em mim, e a ponte dessa consciência interna, desses elementos externos, o que imprimimos dos elementos externos é a nossa identidade, né? A identidade, ela vem do latim idem, né? Quando a gente fala idem, significa o mesmo, né? É aquilo que define como ele mesmo. Então, o homem se define como ele, né? Como um contínuo dele. Então, vou dar um exemplo assim simples. Se você vê uma foto, ou você ganha um presente, por exemplo. Você ganha um presente quando você era uma criança e você ganha um boneco, uma boneca, alguma coisa assim, um carrinho, e você olha a foto e você fala assim, olha, você não é essa pessoa, porque você mudou fisicamente, você mudou mentalmente, você não pensa mais como aquela pessoa, então você não é aquela pessoa. Então, qual que vai ser a nossa resposta? Nossa resposta não é falar, não, mas sou eu. Essa pessoa sou eu. Por que que você se reconhece, né? Então, quando você se reconhece dentro de uma história, você tem a sua identidade, você percebe a sua identidade. Então, quando você percebe que ela é contínua, ela continua porque faz parte da sua história, você reconhece a sua identidade. Então, é como se na nossa história de vida, aquele observador que é silencioso, né, que nós somos observadores silenciosos da nossa vida, como se a gente estivesse assistindo esse filme da nossa história, é você mesmo. Você reconhece que é você que passou por toda aquela história. Então, isso é identidade, né? A identidade também ela pode tanto ser uma identidade de uma pessoa, né, eu mesmo, como ela aplica a um grupo com traços em comum. Então, a gente tem uma identidade coletiva, uma identidade de uma comunidade, por exemplo. Então, quando eu reconheço essa identidade na verdade, o cruzamento dessa identidade e a memória, né, desse grupo, né, a história, eu vejo nela símbolos, né, símbolos que a gente chama de patrimônio cultural. Então, reconhecer esses símbolos, esse patrimônio cultural, que lança a luz sobre nós mesmos. Por exemplo, quando eu ouço uma música, eu identifico com aquela música, porque ela é um patrimônio cultural e eu imprimo daqueles elementos externos uma simbologia que me identifica. Então, eu me identifico né, como comunidade, né, como
não só como comunidade, como esses valores dessa comunidade. Então, ela se apoia a valores que são constituídos conscientemente. A gente constitui a nossa identidade conscientemente. Então, é consciente. Eu vejo, me identifico, vejo que tem um contínuo em mim que eu falo, não, isso daqui eu gosto, isso eu separo. Então, eu separo o que é a minha identidade ali, do que eu vou me identificar, né? Então, eu apego essas impressões e comparo com o meu eixo de valores. Então, eu tenho um eixo de valores em mim e eu comparo, isso daqui sim, isso daqui não. Então, eu vou me constituindo a partir dessas impressões sobre o mundo. Né? Então, e outra situação que se falou dessas identificações sociais, essa identificação, a identidade está calcada em papéis sociais. Né? Nós temos vários papéis sociais. Né? Tem papel social de mãe, de irmã, de esposa, de amiga, de profissional. Então, esses papéis sociais são todos os papéis que nós exercemos, que permanecem em nós, que é contínuo. Né? Eu não sou filha, não vou deixar de ser filha. O ser filho é um filho contínuo, né? Um sentimento contínuo, uma identificação contínua. Só para ilustrar essa questão da identidade social, tem uma história, um conto do Machado de Assis que se chama O Espelho. Né? Eu adoro esse conto. Eu li pela primeira vez uns anos atrás e reli agora durante a pandemia, que conta a história do senhor Jacobina. Né? O senhor Jacobina estava reunido entre 5 amigos e ele estava silencioso e todos conversando sobre identidade, sobre papéis, né? E aí ele fala, não, a gente tem vários, a gente não tem um papel, a gente tem 2 identidades, né? 2 almas, né? Ele fala como almas. Aí ele fala assim, não, eu vou provar para vocês. Eles muito curiosos, porque ele era um homem muito calado, e ele foi contar uma história de quando ele era jovem, com mais ou menos 20, 21 anos, veio de uma família pobre, e ele se viu um dia tendo uma promoção profissional, sendo promovido a tenente, né, um alferes. E aí ele passou a ser, na família dele, reconhecido como grande alferes, grande tenente, e todo mundo só falava dele, só elogiava ele, até um dia que uma tia dele o chamou para passar uns dias na fazenda dela. E aí, quando ele foi a essa fazenda, e eles tratando ele como um grande tenente, como uma pessoa muito, muito socialmente reconhecida, começaram a tratá-lo melhor, né? Até um dia que essa tia teve uma situação súbita que ela teve que sair para tratar da filha que ficou doente e deixou ele. Só que essa história se passava no tempo da escravidão. E nos 2 primeiros dias, os escravos tratavam ele muito bem. E aí ele percebeu que estava tratando muito bem, até um dia que eles fugiram. Só que nessa fuga, ele se viu sozinho numa fazenda. Então ele ficou sozinho nessa fazenda. Ele não tinha o que fazer. Nos primeiros dias ele escreveu, ele foi fazer uma atividade física, ele foi comer, ele foi plantar, ele foi fazer várias coisas até o momento que o tempo foi passando, os dias foram passando, ele se viu há 1 mês sozinho nessa fazenda. E ele não tinha o que fazer. Aí ele lembrou de um espelho que tinha na sala dessa tia, e ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Teve um dia que ele pegou a farda dele de tenente e colocou essa farda do tenente. E ele ficou olhando para o espelho e se sentiu acolhido naquele momento. E aí ele fazia todas as poses, ele passava o dia lendo ou fazendo algo na frente do espelho, né? À frente do espelho. Então, o que isso quer dizer dessa história? Essa história retrata os nossos papéis sociais. Que a gente precisa desses papéis sociais. E o Jacobina finaliza a história falando sobre isso. Quanto que a gente
Tem essas duas almas, né? Ele fala duas almas, mas são as identidades. Então, eu tenho uma identidade que é meu eixo de valores e uma identidade que eu emito socialmente. Então, socialmente, né, e isso a gente viu na pandemia, o quanto algumas identidades a gente sente falta delas. Né? A gente sente falta deste momento em que eu executo um papel. Então, eu todos os dias saía para trabalhar, colocava a minha melhor roupa e ia ser psicóloga fora daqui. Então, como que essas pessoas fazem uma flexibilização dessa novo contexto em que eu não posso sair para ser psicóloga? Então, a gente vê os movimentos, a pessoa tentando, né, eu me arrumando aqui, dando uma entrevista, em que eu sou uma psicóloga, dando uma entrevista. Então, a gente faz novas adaptações, né? Então, a gente precisa dessas identidades. Tem uma identidade da comunidade, mas tem a identidade social também, né? Uma identidade individual e a social. Sabe, Marita, eu fico aqui pensando sobre essas questões das identidades e dentro desse contexto social que se apresentou de forma abrupta, né? Tudo mudou da noite para o dia. Ninguém estava preparado para isso. E essas identidades foram todas atingidas. Foram todas, de alguma forma, colocadas em xeque. E ao colocar essas identidades em xeque, isso também não colocou em xeque a autoestima das pessoas? Isso também não mexeu um pouquinho? Sim, eu acho que, tenho certeza, né, que muitas identidades foram abaladas, né, e abaladas no sentido assim, não é só meu papel profissional que saiu, né, é o papel de esposa que ficou, de marido que ficou para estar em xeque, né, ficou em xeque, né, não foi alterado, mas foi analisado, né, e o grande papel, né, que eu acho que é o grande sábio, né? A sabedoria da identidade é o nosso autoconhecimento. Então, a gente necessita do autoconhecimento. É como se o autoconhecimento fosse um grande quebra-cabeça. Né? Enquanto as peças não estão bem encaixadas, a gente não sente identidade. Então, nesse momento, a gente viu quais peças se encaixam. Então, nesse momento, a gente olhou para ver quem estão nesses papéis e se eu vejo a minha continuidade lá. Porque a vida social, quando a gente tinha a liberdade dessa vida social, quando a gente saía, né, se desconectava de alguns papéis, né, assim, rapidamente, a gente não dava luz para esse autoconhecimento. Né? A luz é essa verdade do autoconhecimento. E olha só, até para a nossa escolha profissional, a gente precisa de um autoconhecimento, né? O que eu quero, o que eu me identifico, o que eu admiro, o que eu vejo, o que eu me reconheço, por exemplo, ela vem de um autoconhecimento. Então, o autoconhecimento, ela é a nossa sabedoria sobre tudo que é impresso desse mundo, até onde que eu me identifico e como eu analiso todas essas peças do quebra-cabeça. Então, todas as pessoas que estão na minha vida, e isso abalou muita gente, né? Isso fez uma reavaliação, uma reflexão sobre a autoestima, né? Não a autoestima, mas o que afeta a autoestima, né? Integrar todas essas sensações e elementos da vida, integrar isso e ver se realmente eu tenho uma continuidade. Né? Você vê muitas famílias mudando configurações por conta que entraram em contato com essa identidade, ou estavam deixando de entrar em contato, né? Porque o que a gente percebe, né, e é claro que é uma percepção isso, né, é que nós, aparentemente, até essa ruptura, tínhamos a falsa sensação de dominar as realidades e julgávamos controlar a nós mesmos, né? E aí, de repente, isso foi tudo questionado, foi tudo
alterado. Então, isso nos trouxe para um ambiente de incertezas, né? Então, está tudo sendo muito questionado, está tudo sendo muito provocado. E pode-se dizer, então, que esta situação destruiu, a palavra é essa, não sei se é a mais apropriada, que essa situação destruiu realidades sociais que, em tese, para alguns eles dominavam? Não sei se ela destruiu, mas ela mudou a percepção. Acho que mudar a percepção sobre realmente essa questão da continuidade, né, eu me perguntar o que eu preciso e o que eu quero, né, e a falsa ideia do nosso controle. Né? A gente pode ter o controle do que nós comemos, por exemplo. A gente tem controle do que nós comemos. Eu tenho controle de alguns comportamentos, né? Mas quando a gente fala assim, realmente tem um controle. Quando eu falo para mim mesma, eu não vou pensar sobre isso, eu realmente consigo não pensar sobre isso. Então, essa falsa ideia de que nós temos controle de tudo, também a única coisa que nós temos controle é de escolher se nós vamos repensar ou perceber de uma forma diferente toda essa realidade. Né? Não tem uma realidade que foi desfeita, mas aquilo que continua, né? Como é que eu me identifico, quais os comportamentos ou ações que eu quero inserir para essa nova visão que eu tenho, essa nova percepção que eu tenho do mundo, como ele me afeta. Quando você fala em percepção, eu acho interessante porque aquele detalhe, né? Uma coisa é o que eu penso e idealizo, outra é o que ela realmente é, e a impressão que tem é que agora o que realmente teve que ser lidado. E a hora que chegou nesse aspecto, a impressão que a situação se coloca que vai se buscar mecanismos para se adaptar a isso, ou até mecanismos de fuga. E essa situação que nós estamos vivendo de rupturas tão abruptas, quais são os mecanismos de fuga que se utiliza para enfrentar isso, ou que estão sendo utilizados para se enfrentar isso, seja conscientemente ou inconscientemente, na sua opinião? Os mecanismos de enfrentamento, né, vão depender desse grau de autoconhecimento, mas não tem problema se eu também está vindo à tona, à luz, né, todas essas fragilidades. Não é só uma fragilidade, a gente está vendo uma fragilidade tanto do sistema de saúde como do sistema de saúde mental, né? Então tem uma questão que nós estamos reagindo aos eventos dessa grande tensão de várias formas. Tem gente reagindo, enfrentando de várias formas. Tem gente que realmente está trabalhando com a questão da produção, mas isso não precisa ser uma regra, e a gente tem que respeitar e ser gentil com a gente, conosco, né? Porque no medo, na tristeza, nós nos regulamos emocionalmente. Então, algumas pessoas, né, é como uma tentativa de garantir nossa adaptação. Né? Então, né, para garantir essa adaptação, nossa regulação pode ser de várias formas. Quer dizer, quando eu estou triste, quando algum evento, uma situação em si acontece de uma forma, tem pessoas que se põem a chorar, tem pessoas que se isolam, tem pessoas que procuram um amigo, tem pessoas que procuram vários amigos, né? Não basta um conversar, tem que conversar com vários. Tem pessoas que produzem, tem pessoas que não produzem. Então, tem várias formas que eu tento regular essa emoção, né, e tento enfrentar. Então, ou eu vou num movimento de negação, onde que nada está acontecendo, deixa a vida como está, né, não tem nada me afeta, vou me manter na rotina. Ou aquele que está em constante movimentação e respeito a si, né, principalmente respeitar, ser gentil nesse momento a todas as emoções. Se permitir ficar triste, se permitir ficar bravo, mas se permitir ficar
indignado, né? Como alguns estão, mas não perdendo a questão do respeito para si, né? Ser gentil consigo e com o outro também. Que muito se falou Sabe? em empatia, né? Mas É, o enfrentamento ele é realmente uma questão individual. às vezes dá essa impressão que no enfrentamento apenas emerge o que estava no fundo, né? O que estava lá, aparentemente, eu falo, essa é uma força de expressão. Você olha uma água aparentemente calma em cima, mas não sabe o que está embaixo, né? E não sabe qual é o fundo do rio, o que está lá embaixo. E nós estamos observando que emergiu excessos de toda a natureza. Será que esses excessos que estão emergindo agora são frutos dessa falta de gentileza consigo mesmo e nas autodescobertas que estão sendo feitas? E esses enfrentamentos estão provocando esses mecanismos de fuga que estão gerando excessos assim de todas as ordens. Nós temos algumas estatísticas de algumas coisas que passaram, mesmo com tudo fechado, venderam mais do que vendiam antes. Então, Sim, como é que se então, analisa isso? são os deslocamentos, né? Alguns chamam de deslocamento. Mas em parte sim, porque ele evidencia nossas fragilidades. Então, no começo da pandemia, nossa rotina foi modificada voluntariamente. Então, você teve que se adaptar, reestruturar, né? A flexibilizar é o que garante a adaptação do ser humano. Né? A adaptação é essa flexibilização. Mas o medo, que antecede toda ação, faz com que algumas pessoas sintam que não têm recursos para lidar, né, com o desconhecido. Então, essas fragilidades vêm. Então, alguns reagem de várias formas. Por exemplo, dormir, comer, exercitar, foram ações que foram muito avaliadas, né, por esses excessos. O beber, né, desculpa. Dormir, comer e beber. Apesar que exercitar por grande parte das pessoas foi um questionamento, né? Um questionamento, uma questão da própria identidade. Eu estou gorda, como é que eu vou ficar perante ao outro? Então, esse dormir e comer e beber em excesso, né? Que foram algumas das fragilidades que vieram à tona, né? Mas não porque só fazia parte de mim, mas como enfrentamento mesmo. Ele fazia parte de mim, então só estou colocando, evidenciando a minha fragilidade. Não era porque poderia ser um problema ou uma dificuldade anterior, mas não necessariamente. A questão do medo antecede qualquer comportamento, né? O medo é antecedente à nossa emissão de comportamento. A consequência são esses excessos, mas o medo antecede o nosso comportamento. Então, a gente está sob o controle do medo. Então, a gente não pode colocar que isso fazia parte de nós. Pode ser, sim, uma questão do enfrentamento. Né? Como eu enfrento, porque antecede. O medo Sabe que antecede qualquer comportamento. nesses enfrentamentos, doutora Marita, a gente sabe que é comprovado, né, que os profissionais especializados nos desequilíbrios emocionais, psicológicos e físicos decorrentes desses quadros sempre ajudam e tem como ajudar e podem colaborar e cabe a quem assim o perceber procurá-lo. Mas a fé em Deus também ajuda? Se sim, a religiosidade pode colaborar? Ela tem como isto ajudar? Para o lei, para aquele que sabe, a gente sabe que o psicólogo vai ajudar, que o médico vai ajudar, que os profissionais vão ajudar. Mas essa questão da fé hoje ela é meio em aberta. A fé em Deus ajuda nisso também? Como é Então, que a doutora vê isto? vamos pensar que a fé é acreditar em algo, né? É acreditar em algo crescente. Nós nascemos querendo crescer como pessoas. A gente sempre quer evoluir. Então, nós nascemos querendo
esse crescimento, né? Piaget é um autor da biologia, da psicologia, que trouxe essa questão de que nós temos a necessidade de crescimento, né? A todo momento a gente quer superar uma nova etapa. Então, perder a fé é perder a possibilidade dessa superação, né? O contato com a religiosidade é o contato com que nós nos identificamos, com algo que podemos calcar nossas ações. Então, a religião é uma agência controladora de comportamento, ela traz em si, era uma delas, né? A primeira é a família. Então, a religião é um conjunto de crenças, de comportamentos, uma filosofia esperada para uma determinada comunidade. E ter essa religiosidade, para muitos, nada mais é que é pautada na qualidade de ser esse religioso. Vou dar só um exemplo dessa qualidade. Vamos supor que tem uma certa pessoa estava falando do trabalho e eu vejo um trabalhador e vou lá e pergunto para ele: o que você está fazendo? Não, eu estou colocando os tijolos aqui porque eu estou construindo algo, estou construindo um lugar. Aí eu falo: nossa, tá legal, ele está colocando os tijolos, né? E quando eu pergunto para uma outra pessoa, a pessoa responde assim: olha, o que você está fazendo? E ela responde: eu estou construindo um templo. A diferença daquele que somente executa para a qualidade daquele, como ele vê, né? Como ele vê o que ele faz, quais os comportamentos que são pautados, é a nossa fé, né? Como que a gente constrói e a fé supera esses embates, esses eventos que nós não esperamos. É a partir dela que a gente tem uma convicção que nós vamos superar algo. Se a gente perde ela, a gente perde a possibilidade de pensar na superação. Doutora Marita, o nosso programa Visão Espírita, com um diálogo agradável como o seu, passa muito rápido. Nós estamos chegando ao término do programa Visão Espírita, né? E pedimos que você deixe uma mensagem ao nosso telespectador. Bom, eu vou falar sobre identidade. Minha mensagem é: a identidade ela se perde quando se leva a vida somente pela emoção. A identidade deve ser firmada sobre a razão. Então, a gente é convidado a todo momento a refletir sobre aquilo que nos preenche e que nos continua, né? Então, vamos nos preocupar em nos perguntar aquilo que nos identifica no dia a dia, que a vida se tornará mais amena, mais doce para viver. Nós agradecemos a doutora Marita pela entrevista, pelo esclarecimento, e esperamos e temos certeza que todas essas orientações irão colaborar muito para o despertar do nosso telespectador. E até o nosso próximo programa Visão Espírita. Amigo telespectador, apenas no encerramento, utilizando o exemplo final que a doutora Marita disse, né, da história de quem vê que está colocando tijolos e outro edificando um templo, identifique a sua consciência e construa nela um templo de virtudes. Isto fará muito bem a você e a todos a quem você convive. Até o nosso próximo programa, Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.